Nos anos 80, o cinema de ação era testosterona pura e Comando para Matar é o kit completo. Um herói invencível, país fictício, munição infinita e piada logo depois do tiro. O nosso Arnoldão faz de tudo para resgatar a filha na base do tiro, porrada e trocadilho. E o melhor, esse filme aqui gabaritou todos os itens do brucutu dos anos 80. Bora dar uma conferida? Bem-vindos ao Cine 10, seu podcast de apenas 10 minutos sobre filmes e outras coisas do tipo. Dá pra você assistir e dá pra você só ouvir esse vídeo se você quiser. Aí você consegue me encaixar na tua rotina enquanto faz outras coisas. Tipo se você estiver carregando um tronco de árvore bem grandão mesmo. Ou quem sabe se você estiver pulando de um avião sem paraquedas. Ou até se você estiver pintando a sua cara com umas listras pretas, não importa. O que importa é a gente bater esse papo hoje sobre Comando para Matar. O filme que gabaritou todos os itens dos filmes de brucutu. E olha, vou falar pra você que virou um clássico cult. Logo depois da vinheta. Dom, 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 down. Yeah. Nosso querido Schwarzenegger aqui interpreta o John Matrix, que é um ex-militar que vive lá de boa, isolado nas montanhas. Aliás, logo na cena de abertura, o filme já mostra o DNA brucutu, porque é o Schwarzenegger carregando um tronco de uma árvore e vários close nos bíceps dele, mostrando as veias saltadas, aquele músculo todo definido. Num take de mais de 1 minuto que só mostra o cara andando, carregando esse tal tronco aí pra mostrar o quanto que ele é fodão logo de cara. É mais de 200 close nos músculos dele. De bíceps, é tudo, nossa. Até que um dia um ex-ditador de um país fictício, assim com uma vibe meio latina, sequestra a filha do Schwarzenegger para obrigar ele a matar o presidente desse tal país. Só que ao invés de obedecer, ele simplesmente pula de um avião em movimento, recruta uma aeromoça totalmente contra a vontade dela para ajudar ele nessa missão. E por cima faz compras numa loja de armas como se estivesse pegando pãozinho na padaria. Tudo isso antes de partir para essa missão que tem ali o tempinho contado para ele salvar a filha dele do perigo. Só para deixar bem claro, esse filme tá longe de ser um filmaço. Mas ele é muito divertido e ele é muito bom naquilo que ele se propõe, porque ele não tem medo de ser galhofa. Então ele tá cheio de frases de efeito, tá cheio daquelas piadocas que ele vai soltar logo depois de descer o tiro nas pessoas. Tem toda aquela aura de um exército, de um homem só. É o manual do brucutu completo. O lance é que depois que esse cara começa a chantagear o Schwarzenegger, eles vão escoltar ele até esse tal país para ele fazer a missão que o cara tá pedindo pelo resgate da filha dele, né? Aí vai um cara com ele e tem outro cara lá no país esperando eles desembarcarem para dar o ok, né? Lembrando que a gente tá falando aqui dos anos 80, era uma época que nem sonhava em existir celular ainda. Então a comunicação entre eles era muito mais difícil para confirmar se deu tudo certo, se chegou, né? Tinha que fazer todo esse trâmite aí mesmo. Só que logo que ele entra no avião com esse capanga, ele já consegue dar um jeito ali de eliminar o cara ali mesmo e já começa as piadocas. Ele mata o cara no rápido, coloca um chapeuzinho lá pra cobrir e aí chega pra aeromoça e fala: por favor, não acorde meu amigo, ele está morto de cansaço. Aí nisso ele vai descendo lá pelos porão do avião, essas coisas, até sair ali na roda. E ele simplesmente pula do avião sem paraquedas, cai num riachinho lá que a água devia dar no joelho do Schwarzenegger e não acontece nada com esse homem, porque ele é imparável. Depois disso ele sai nessa missão, né? Ele vê ali quanto tempo demoraria o voo para ele chegar naquele país, calcula lá no reloginho dele. Então ele tem X horas para conseguir resgatar a filha dele antes que descubram que ele não foi no tal avião. Aí antes dele embarcar no avião ainda, ele tem esse diálogo meio ácido com os caras, que é falando: meu, vou te matar, depois eu vou pegar você, vou voltar. Aí tem um certo cara que ele fala: meu, gostei de você, por isso eu vou te matar por último. Só que aí depois, quando ele desce do avião, ele mata esse cara logo na sequência, porque ele vai seguindo o cara pra tentar encontrar onde a filha dele tá, né? E o cara acaba vendo ele, então começa uma perseguição lá e ele tem que matar o cara. E aí quando ele vai matar o cara, adivinha? Ele solta outra piadoca. Ah, lembra que eu disse que ia te matar por último? Pois é, eu menti. E tchau. Você lembra, Sally, quando eu prometi matar você por último? Isso mesmo, você prometeu! Pois é, eu menti. Nisso ele vai juntando as peças do quebra-cabeça, caçando uma pista aqui, outra ali, pegando um por um desses comparsas até achar finalmente aonde a filha dele tá. Aí esse cara que ele fala que ia matar por último tem um lance que ele tava atrás de uma mina. Aí essa mina acaba virando uma aliada do Schwarzenegger nessa missão, né? Simpatiza com a causa dele depois de muita desconfiança e começa a ajudar ele a ir atrás da filha, essas coisas. E apesar de ter esse auxílio dela, né?
é uma coisa muito mínima, porque a ideia aqui é justamente esse exército de um homem só, o cara que vai contra tudo e contra todos atrás de um objetivo simples ali, que é salvar a filha dele. Aí depois que ele já pegou alguns caras que ele sabe a localização, mais ou menos, de onde a filha dele vai estar, ele vai fazer o quê? Atrás de munição. Então tem aquela cena clássica dele se montando ali, colocando 1 milhão de arma no corpo pra ir pra missão de resgate. E aí tem essa cena que é muito engraçada mesmo, apesar de eu achar que não era essa a intenção do diretor quando ele colocou a cena aqui. Onde o Schwarzenegger vai nessa loja de arma, ele arromba a loja, né? A loja tá fechada, já é tarde da noite lá. E ele começa a pegar a arma pra montar aquele setup dele pra ir pra ação, como se estivesse no mercadinho ali, escolhendo umas frutas, comprando uns pãozinhos, um negócio assim, sabe? E é muito da hora mesmo. Só que aí quando ele tá saindo da loja, a polícia chega, prende ele, e ele tem o primeiro momento de ajuda aí, né, dessa parceira dele, que é a aeromoça que simpatizou com a causa. Que ela tira logo um lança-míssil na viatura da polícia pra libertar ele e ele sair ileso de tudo isso, porque o cara é foda, né? O cara é foda, patroa. Depois a mina ainda dá uma outra ajuda pra ele, né? Que ela pilota um avião de pequeno porte, assim, até uma ilha próxima onde ele descobre que é o lugar que a filha dele tá sendo mantida, né? Só que se limita a isso, porque a ideia desse filme aqui é o herói máximo, né? É o cara todo musculoso que resolve tudo sozinho, o exército de um homem só. Então, por mais que ele tenha essas pequenas ajudas, elas são muito pontuais, assim. O negócio é que ele quer resolver tudo sozinho mesmo. E esse herói é o estereótipo máximo de ação dos anos 80, né? O cara gigantesco, quase indestrutível, poucas palavras, muitos tiros, resolve tudo no soco, frase de efeito, piadoca depois das mortes pra dar aquela aliviada básica. E a contagem de corpos, então, nossa senhora, o cara simplesmente matou metade do exército desse país aí, que fictício de Valverde, acho que é o nome que eles colocam nesse trem. Mano, é muita gente mesmo que ele dá cabo nessa missão. E o vilão final desse filme é muito interessante, né? Não o ex-ditador, o cara que tá logo abaixo dele. Porque ele é um ex-companheiro do Schwarzenegger de guerra, né? Que já conhece ele há um tempo e tal. E ele paga um pau pro Schwarzenegger mesmo, assim, brabo. Eu diria até que nesse plano de fundo aí, um negócio que talvez tenha passado batido, é que esse cara é completamente apaixonado pelo Arnoldão, né? Também um puta homem gostoso desse, nos anos 80, Schwarzenegger era o Schwarzenegger Prime, né? O Fred Mercury gordão claramente ama o Schwarzenegger aqui nesse filme, porque ele fica soltando umas frases o tempo todo, tipo, o Matrix é foda, o cara é bom mesmo. Aí ele vê um soldado lá do cara, né, do ex-ditador, e fala, esses seus soldadinhos aqui, eles são uns bosta. Eu e o John, a gente come eles no café da manhã. Você se prepara que se o John vir, você tá ferrado. A única pessoa que vai poder te proteger sou eu, porque o John é foda. Mano, ele ama o Schwarzenegger mesmo. E o confronto final dos dois é uma coisa assim, tipo, meu, sem precedentes, porque é incrível. O cara, ele tá com a filha do Schwarzenegger de refém, né, segurando ela aqui assim, ele consegue acertar um tiro no braço do Schwarzenegger. E aí o Schwarzenegger só na lábia convence o cara a fazer tudo de errado possível pro desfecho dessa luta. Porque o Fred Mercury tava armado, com refém e o Schwarzenegger ferido. Aí o Schwarzenegger começa com um papinho. Mas você não quer que seja fácil assim, né? Você não quer me matar com tiro, não. Você quer pegar uma faca e ver a vida saindo dos meus olhos enquanto você enfia a faca em mim, né? Você quer enfiar a faca em mim, não sei o quê. Aí o cara se convence e solta um grito, eu não preciso disso, não sei o que, eu não preciso de nada, e vai pra cima. Eu não preciso de nada! Eu vou acabar com você, John! Essa luta é muito boa mesmo. Só que ela é boa não porque ela é bem coreografada, porque a ação dela é foda, é porque ela é galhofa e fim, é isso. Porque esse filme todo é isso, ele é um produto de seu tempo. Ele não é um filme bom, ele é um filme ali mediano, muito mais pra ruim do que pra bom. Mas essas galhofadas, essas brincadeiras, esse estereótipo exagerado é tão legal, é tão condizente com essa época do cinema que acaba se tornando um bom filme. Ele tem todo um eco dessa era do Ronald Reagan, né? Que eu até falei num outro vídeo que eu falei sobre Rambo, que é tudo isso do poder militar, exaltando essas forças armadas, aquela moral bem binária, tipo, os americanos são bonzinhos, aquele país fictício lá meio latino são os malvados. Esse humor com essas piadinhas pontuais, logo na sequência que ele acaba de matar um cara, ele faz uma piadinha, entendeu? É como se
fosse uma suavizada, assim, né? Pra você dar uma risadinha e não se importar tanto que o cara acabou de tirar uma vida ali na tua frente, entendeu? Foda-se, ele tirou uma vida dos malvados, ele é o bonzinho. E é exatamente por isso que ele funciona. Esse filme fez um pacote com tudo que o público daquela época queria ver. Um exército de um homem só, uma situação que tem um enredo mínimo ali, mas com uma urgência máxima. Ele tem aquele prazo limite antes que descubram que ele não tá cumprindo o combinado. Várias cenas que exaltam ele como esse militar, assim, que é quase um super-herói perante a meros mortais que estão ali, entendeu? Todo mundo fica super impressionado. Uma cena que ele tá num shopping que junta tipo um bolo de guardinha no shopping, assim, parece um desenho animado essa cena. Junta uns 10 guardinhas pulando em cima dele, ele dá aquele e joga todo mundo pra cima, mano. É muito, muito escrachado. E é justamente por isso que é muito bom. Pra você que quer assistir esse filme, você tem que assistir na seguinte mentalidade. Você tem que assinar ali o Pacto dos Brucutu. Você vai ver coisas absurdas, você vai ver coisas engraçadas, você vai ver muito músculo brilhante do Schwarzenegger, mas uma coisa eu te garanto, você vai se divertir. E você já viu Comando pra Matar, esse clássico absoluto do cinema brucutu? Não? Comenta aqui pra eu saber. Se você não viu, você tá perdendo, hein? Mas vai com a expectativa certa que eu tenho certeza que você vai curtir. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, no TikTok e no Spotify. Então se você gostou, já sabe. Manda pra um amiguinho ou pra uma amiguinha que você acha que vai gostar também. Me ajuda a viver disso, por favorzinho.